Você sabia que a BYD, uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo, pode estar enfrentando um grande fracasso no Brasil? A BYD chegou ao Brasil com grandes expectativas, chegando a importar mais de 110 mil veículos. Entretanto, a empresa chinesa enfrenta um cenário dramático, com pátios lotados de carros e uma queda em suas vendas. O que deveria ser uma grande revolução no mercado de elétricos brasileiro, com expectativas altíssimas, está virando um pesadelo logístico e financeiro. A estimativa é que a BYD tem um estoque de 2 anos de carros parados nos portos. Alguns especialistas acreditam que a empresa poderá perder milhões de reais e que talvez ela tenha superestimado a demanda brasileira por veículos elétricos. Já outros especialistas apontam que tudo isso faz parte de um plano estratégico da gigante chinesa e que o futuro da BYD no Brasil pode ser bem diferente do que todos imaginavam. Agora a pergunta que fica é: será que a BYD vai conseguir conquistar o Brasil? Ou o que parecia ser uma aposta promissora no mercado brasileiro está se transformando em um verdadeiro fracasso? A BYD é uma das multinacionais chinesas mais impressionantes da atualidade. Foi fundada em 1995 por Wang Shanfu, que hoje é um dos maiores líderes da indústria de veículos elétricos e um dos homens mais ricos do planeta. A BYD começou sua jornada no mercado de baterias recarregáveis por dispositivos eletrônicos. Mas ao longo dos anos, ela não só diversificou seus negócios, como se transformou em uma potência global. Hoje a BYD não é apenas conhecida por suas baterias, mas também por ser uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo, além de fabricar painéis solares. Com uma produção mensal de cerca de 20 mil veículos, incluindo carros, ônibus e caminhões, a empresa tornou-se um nome de peso no setor automotivo, com presença em diversos mercados internacionais. Entretanto, sua chegada no mercado brasileiro já conta com alguns obstáculos. Desde que passou a vender carros aqui no Brasil, muitas reclamações surgiram sobre faltas de peças de reposição nas concessionárias, mau atendimento ao cliente no pós-venda e também problemas no transporte e logística de seus produtos. Mas o maior problema da montadora chinesa está sendo o grande número de veículos parados em seus pátios, próximos aos portos brasileiros. Apesar do mercado de carros elétricos e híbridos ter crescido consideravelmente no Brasil, ainda há uma certa resistência por parte dos consumidores por diversos motivos, como o preço desse tipo de veículo. O fato é que entre janeiro e setembro de 2024, a venda de veículos elétricos aumentaram 113% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao mesmo período de 2023, sendo um mercado bastante promissor, e quem quer garantir uma fatia desse mercado é a BYD. Não só ela, como outras montadoras chinesas estão apostando alto no mercado brasileiro. Inclusive, a China foi responsável por 91,4% dos carros elétricos importados para o Brasil no primeiro semestre de 2024. No entanto, a BYD tem sido uma das marcas favoritas no setor de carros elétricos. Desde que chegou ao Brasil, muitos consumidores ficaram bastante entusiasmados para garantir seu carro elétrico. Logo, a BYD ganhou muito destaque por aqui. Inclusive, a empresa está conseguindo dominar o mercado brasileiro com 72% de participação nas vendas de janeiro a agosto de 2024. Mesmo tendo registrado uma queda nas vendas no Brasil em abril de 2024, a BYD superou seu próprio recorde no mês de outubro, ao emplacar 7.401 veículos elétricos e híbridos, sendo o BYD Dolphin Mini o elétrico mais vendido do Brasil. Além disso, a chinesa conseguiu se manter na 10ª posição entre as empresas que mais venderam carros, com mais de 58 mil unidades vendidas até outubro, sendo um crescimento de 227% em relação a 2023, que foram vendidos cerca de 17 mil veículos. A BYD prevê que em 3 anos, os carros elétricos possam responder por 10% das vendas de automóveis aqui no Brasil. E esse grande desempenho da montadora não é só aqui no país, não. A BYD já superou a Ford e ocupa a 9ª posição do ranking das maiores fabricantes de automóveis do mundo em 2024, ficando atrás de gigantes como Toyota, Volkswagen, General Motors, entre outras. Contudo, a BYD tem um grande crescimento no Brasil e conquistou um grande espaço também no mercado, não apenas pela quantidade de seus carros elétricos, mas também por conta da isenção de impostos. Desde 2015, os veículos elétricos no Brasil eram isentos de imposto de importação.
o que facilitava a entrada de marcas estrangeiras. Diante desse cenário, a BYD conseguiu oferecer preços mais atrativos no mercado e, assim, conquistou mais clientes. No entanto, o cenário mudou esse ano, trazendo um enorme desafio para a BYD. A BYD foi uma empresa que soube aproveitar a oportunidade e o momento certo para importar os carros para o Brasil. E se você, assim como a BYD, gosta de aproveitar grandes oportunidades, está na hora de começar a dolarizar seu patrimônio. Por isso que uma ótima opção diante desse cenário é abrir uma conta internacional na Nomad, a patrocinadora desse vídeo. Com a Nomad você consegue comprar dólares mais baratos, pois ela usa a cotação do dólar comercial ao invés do turismo, tendo o IOF de apenas 1,1%, comparado ao IOF altíssimo de 4,38% dos cartões de crédito internacionais. Uma maneira inteligente de proteger seu patrimônio de qualquer instabilidade política ou econômica é dolarizar seus reais. No momento em que gravamos esse conteúdo, o dólar está valendo mais de R$ 6. Em 2024, o real foi a quinta moeda que mais se desvalorizou no mundo. Seu real desvaloriza, enquanto o dólar se valoriza, e você pode dolarizar seu dinheiro, mesmo sendo brasileiro. A Nomad, além de te oferecer uma conta internacional em dólar, com cartão de débito aceito em mais de 180 países, ainda te oferece plataforma para investir no exterior com mais de 2.000 ativos, e você investe a partir de $1 e sem taxa de corretagem. Além disso, a Nomad não te cobra taxa de abertura, manutenção ou anuidade e é 100% segura. Você consegue começar a comprar dólar com apenas R$ 50, direto no Pix. Nós aqui do canal já usamos e recomendamos. Para você também abrir sua conta na Nomad, acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código Conhecimento20 no cadastro da sua conta, você ganha até $20 de cashback para usar como quiser. No ano de 2024, a isenção de imposto de importação para veículos elétricos foi suspensa, impactando diretamente no preço final dos veículos, já que as taxas e impostos aumentam o valor dos carros. A mudança na isenção de imposto se deu decorrente de uma forte pressão por parte de outras montadoras que possuem fábricas aqui no Brasil. A forte onda de carros elétricos estrangeiros, principalmente os importados da China, não agradou às montadoras instaladas aqui no Brasil, que pressionaram o governo pela mudança. Por conta dessa pressão, o governo brasileiro optou por reverter a isenção e decidiu retomar com a cobrança do imposto em janeiro de 2024, tributando todos os veículos elétricos e híbridos importados, além de tributar também as peças de carros que forem importadas. Porém, segundo o governo, o objetivo com a tributação é incentivar a produção de carros elétricos no Brasil e fortalecer a indústria nacional. A mudança na taxação, apesar de ter sido iniciada em janeiro desse ano, acontecerá de forma gradual, atingindo a porcentagem máxima em julho de 2026. Em janeiro de 2024, a tributação para carros elétricos era de 10% e para híbridos 12%. Já em julho desse mesmo ano, a taxa de importação para carros elétricos foi para 18% e para híbridos entre 20% a 25%. Em julho de 2025, o valor da alíquota será de 25% para os elétricos e de 28% a 30% para os híbridos. E por fim, em julho de 2026, será pago 35% de imposto de importação para veículos elétricos e híbridos. Por conta das tributações programadas e divulgadas pelo governo, a BYD tomou a decisão de realizar uma importação massiva de veículos para escapar dos impostos futuros. Antes de julho de 2024, a montadora chinesa importou mais de 60 mil veículos e, ao todo, a BYD importou 114 mil carros. A empresa estava receosa com as alíquotas programadas e decidiu importar o máximo de veículos antes que as taxações começassem a valer. A própria BYD já havia anunciado que traria mais de 100 mil carros até julho de 2024 e conseguiu cumprir. Apenas no primeiro semestre desse ano, a montadora enviou 20 navios próprios com milhares de veículos da marca para os portos do Espírito Santo e Pernambuco. Entretanto, a grande importação da montadora chinesa acabou desagradando as montadoras tradicionais. E a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que passou a pressionar o governo para que a taxação de 35% fosse antecipada. E assim, a BYD tivesse que pagar os impostos de importação,
Porém, o governo manteve a programação da nova regulamentação conforme havia divulgado. Além disso, o presidente da Anfávia declarou que a importação elevada estaria atravancando os portos brasileiros e dificultando a importação de peças para a indústria local. No entanto, o grande problema que a BYD enfrenta é justamente por conta da importação massiva realizada por ela. Mais de 100 mil carros se encontram nesse momento parados nos pátios dos portos brasileiros e nas concessionárias. A grande maioria dos carros ainda não foram vendidos, e por isso a BYD possui um enorme estoque de carros, que lotaram os pátios dos centros de distribuição da BYD próximo aos portos do Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina. Alguns rumores indicam que a empresa está vendendo menos do que esperava, e que a grande importação pode ter sido um erro, resultando em um prejuízo considerável. Alguns especialistas desse setor acreditam que a empresa chinesa tem um estoque de carros de quase 2 anos no Brasil. Considerando que a montadora vendeu mais de 58 mil veículos de janeiro a outubro desse ano, os 114 mil carros no estoque irão demorar cerca de 2 anos para serem vendidos, caso a média de vendas mensal se mantenha. Para ter uma noção melhor, somente nos pátios do Porto de Suape, em Pernambuco, e no Porto de Itapoá, em Santa Catarina, o total de veículos da BYD nos pátios de distribuição já passa de 80 mil. O restante dos veículos parados se encontram no Porto de Vila Velha, no Espírito Santo, e também distribuídos nos estoques de concessionárias da marca espalhadas pelo país. Assim que foram divulgadas imagens dos pátios da BYD lotados de carros, logo surgiram questionamentos sobre a venda de veículos da marca estar em queda e que por isso os carros estavam parados nos centros de distribuição da empresa. Por conta das imagens, também surgiram especulações de que a montadora, na verdade, havia cometido um grande erro quando importou milhares de veículos, superestimando a demanda brasileira. Alguns especialistas chegaram a apontar que a BYD corria o risco de ter um prejuízo bilionário com as vendas de seus carros aqui no país, perdendo muito mais dinheiro. Mas será que de fato a montadora chinesa errou e terá um grande prejuízo com os carros parados nos pátios? Ou tudo é parte de um plano elaborado que fará com que ela tenha muito lucro futuramente? A estratégia da BYD para driblar a taxação de carros elétricos importados, antecipando os estoques de veículos antes do aumento dos impostos, permitiu que ela economizasse mais de R$1 bilhão. A antecipação permitiu que a BYD assegurasse um volume suficiente de veículos para venda até o início da operação da sua fábrica, localizada na Bahia, que tem previsão de começar a operar no começo de 2025. A importação com valores menores de impostos permitiu que a empresa mantivesse o preço de seus carros, pois caso a importação fosse feita após o aumento da taxa, poderia haver um aumento no preço dos veículos para os consumidores e, consequentemente, diminuir a demanda. Para a BYD é muito mais vantajoso e muito mais barato importar seus veículos antes das novas alíquotas do que pagar os impostos no futuro. Mesmo que a montadora esteja de certa forma perdendo dinheiro ao deixar os carros em estoque, no final das contas, ela ainda está com uma certa vantagem, já que os preços de venda dos carros poderiam aumentar mais de 10% somente por conta das novas taxas. Entretanto, apesar da BYD considerar a importação em massa uma operação vitoriosa, visto que teve uma economia bilionária, a empresa ainda precisará pensar em estratégias para vencer desafios culturais e econômicos no mercado brasileiro. O maior obstáculo da BYD atualmente é o grande número de carros em seu estoque, que podem acabar sendo danificados caso fiquem muito tempo nos pátios, e uma queda na valorização dos veículos. A empresa tem buscado estratégias para vender seu estoque acumulado de veículos o mais rápido possível para evitar que os carros sofram com as ações do tempo e do ambiente, que podem danificar os veículos estacionados nos pátios da BYD. O sol intenso e as fortes chuvas durante muito tempo podem acabar desgastando a pintura e danificar os componentes elétricos dos carros, causando um grande prejuízo para a empresa. Mesmo tendo economizado em impostos, só saberemos se a estratégia da BYD foi efetiva ou não quando os veículos em estoque forem vendidos dentro do tempo esperado de 2 anos. Outro grande desafio para a montadora chinesa é o prazo para que os veículos sejam comercializados, já que os carros foram fabricados e importados em 2024, mas provavelmente só serão vendidos daqui a 1 ou 2 anos. E isso é um problema,
pois quanto mais tempo esses carros ficarem em estoques, mais o seu valor de mercado irá reduzir, sendo menos atrativo para os consumidores, já que os veículos serão considerados ultrapassados. Ou seja, o grande desafio para a BYD será impedir que esses carros percam valor, já que a tecnologia para veículos elétricos avança bastante de um ano para o outro. Além disso, a empresa precisará equilibrar a oferta de carros no mercado, de forma que não prejudique sua demanda, já que a renda do brasileiro pode dificultar na compra de veículos da marca. Não se sabe ao certo como os carros em estoque serão introduzidos no mercado. Existe a possibilidade de os veículos, apesar de terem sido importados no ano de 2024, sejam vendidos no próximo ano como modelo 2025 ou até mesmo 2026. Inclusive, é uma prática comum entre as montadoras, e a própria BYD já vende alguns modelos hoje como sendo modelos 2025, mesmo tendo sido fabricados esse ano. Existem dois cenários possíveis. O primeiro é que o mercado brasileiro aceite comprar os carros nos próximos anos como modelo 2025, apesar de terem sido fabricados e importados em 2024. O outro cenário é que a montadora estabeleça preços mais atrativos para os carros que ficaram em estoque por muito tempo. Além disso, esse grande número de veículos em estoque pode acabar sendo um diferencial competitivo para a empresa, uma vez que ela terá carros à pronta entrega, o que pode ser muito importante caso a demanda por seus carros aumentem ainda mais. Isso poderá ser uma enorme vantagem em relação a outras montadoras que muitas vezes demoram meses para entregar carros 0 km para os seus clientes. A montadora chinesa ainda não divulgou quais serão as suas estratégias para o futuro. O que se sabe é que seu foco será em volume para conquistar uma boa fatia do mercado brasileiro de veículos elétricos. Inclusive, em breve, a BYD pretende estar operando sua fábrica, localizada em Camaçari, na Bahia, que será o maior polo industrial da montadora fora da China, com capacidade de fabricação de 150 mil veículos elétricos e híbridos. A produção total da BYD garante uma vantagem crucial em um mercado com forte demanda e competitividade. Como seu foco é em volume, existe a chance da BYD colocar preços de venda menores com o objetivo de ganhar mais participação no mercado brasileiro em menos tempo. O grande estoque da BYD fortalece sua presença no mercado, competindo à altura com outras montadoras e consolidando sua base de clientes. Mas apesar disso, será que ela irá conseguir vencer os obstáculos e zerar o seu estoque? A BYD cresceu fortemente em 2024, vendendo mais de 3 milhões de veículos no mundo todo entre janeiro e novembro, um aumento de 40% comparado ao mesmo período do ano passado. Na China, a BYD já conquistou uma grande fatia no mercado de veículos, ultrapassando marcas como Volkswagen e Toyota nos últimos anos. Entretanto, ao mesmo tempo que a BYD está crescendo no mundo todo, existe uma desaceleração no mercado, deixando o futuro dos veículos elétricos incerto. Inclusive, já fizemos um vídeo aqui no canal contando sobre a grande queda dos carros elétricos. Por conta disso, alguns especialistas acreditam que com a estratégia da BYD de ter importado milhares de carros para o Brasil e a desaceleração do mercado de elétricos, pode ser que ela acabe perdendo muito dinheiro no país, principalmente nos próximos anos, com o aumento dos impostos. Em alguns países da Europa, por exemplo, há uma queda na procura e venda por veículos elétricos e híbridos, fazendo com que a BYD enfrente ainda mais obstáculos. Mesmo com aumento nas suas vendas, há uma diminuição no interesse por elétricos em países do mundo todo por diversos motivos, como baixo valor de revenda, falta de infraestrutura para carregamento dos carros nas cidades e estradas, o tempo de recarga e a rápida desatualização tecnológica de modelos mais antigos, já que os carros elétricos estão sempre sendo atualizados para ficarem ainda mais potentes e eficientes. Um dos principais problemas enfrentados pela marca é a baixa aceitação de carros elétricos no mercado de usados. Como eu disse, alguns modelos de veículos elétricos acabam se tornando ultrapassados rapidamente, sendo um ponto negativo para os consumidores. Outro grande problema é a vida útil das baterias. A necessidade de substituição dessas baterias pode tornar o custo final de um carro elétrico usado inviável, afastando potenciais compradores. A escassez de pontos de carregamento nas estradas foi um dos principais motivos que fez com que as pessoas desistissem de comprar carros elétricos.
Além disso, muitos dos carregadores existentes ou estavam danificados ou estavam frequentemente ocupados. Aqui no Brasil, a estrutura de carregamento de elétricos ainda é muito fraca, tendo falta de pontos dentro das cidades e principalmente nas estradas. Muitas das pessoas que compram carros elétricos no Brasil possuem carregadores em suas casas e só utilizam o carro dentro da cidade, optando por não fazer viagens de longa distância com seus veículos, justamente pela falta de pontos de recarga. Por conta disso, apesar da demanda por veículos elétricos no país, ainda existe bastante resistência por parte dos consumidores. Apesar do aumento das vendas da BYD no mercado europeu, a empresa não está totalmente satisfeita com os números e acredita que irá conseguir enfrentar os desafios nesse mercado e atingir o resultado desejado. O maior obstáculo da montadora está sendo a implementação de impostos mais altos pelos governos sobre os veículos elétricos, com o objetivo de dificultar a venda das fabricantes chinesas, como a GWM e a BYD. A implementação dos impostos começaram a vigorar em julho de 2024, o que impactou diretamente as montadoras chinesas, que sofreram uma queda de 45% nas vendas de veículos por toda a Europa. Com receio de que aconteça o mesmo aqui no Brasil, a BYD irá fabricar carros no país em sua fábrica em Camaçari. Os modelos Dolphin, Dolphin Mini, Song Plus e Song Pro devem ser fabricados no Brasil no primeiro semestre de 2025. Outra estratégia da BYD aqui no país é acabar com a hegemonia do Toyota Corolla. A montadora chinesa acredita que o modelo BYD King conseguirá bater de frente com o Corolla, já que na China essa estratégia funcionou muito bem e o número de vendas de carros da Toyota diminuiu muito, enquanto as vendas da BYD aumentaram. Entretanto, no Brasil não é o que está acontecendo. Na verdade, a Jeep é a marca que mais perdeu cliente para as montadoras chinesas BYD e GWM. Cerca de 12% dos clientes da Jeep trocaram seus veículos por um carro da BYD. Em segundo lugar ficou a Hyundai, que perdeu 10% dos clientes para a BYD no período de maio e julho de 2024. A montadora chinesa também está no alvo de uma investigação do Ministério Público do Trabalho da Bahia sobre as condições de saúde e segurança dos funcionários da obra para a expansão da fábrica da BYD em Camaçari. Relatos de violência física chegaram ao procurador responsável pelo caso. Em nota, a BYD disse que recebeu com repúdio as imagens que mostram um tratamento por parte dos supostos agressores contratados por empresas terceirizadas a outros colegas que trabalham na expansão da fábrica. A BYD informou também que determinou o afastamento dos agressores e que sejam proibidos de entrar na unidade. A companhia disse que acolheu as vítimas e que esses funcionários seguem trabalhando normalmente na fábrica após o episódio. Diante de tudo isso, agora eu quero saber de você. Qual será o futuro da BYD no Brasil? Deixa aí nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso trabalho. Considere também se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E a melhor coisa é abrir uma conta na Nômade agora. Para você também abrir sua conta na Nômade, acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código Conhecimento20 no cadastro da sua conta, você ganha até $20 de cashback para usar como quiser. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!